Uma empresa especializada em biotecnologia é contratada para manter os campos verdes de um clube de golfe de luxo em uma ilha isolada em Montreal. Eles aplicam na área o seu fertilizante mais avançado, que faz a neve derreter e conserva a grama viva e verdejante no inverno para que os ricos possam se divertir com o golfe durante todo o ano. No outro dia, na cidade, o vigia Dan carrega um monte de mantimentos para sua casa. Ele é um sobrevivencialista fanático que vive se preparando para o pior e segue as orientações de um programa de rádio que sustenta todas as teorias da conspiração imagináveis. Nesta noite, Dan está treinando como acender fogo sem usar fósforos, mas não consegue. Então ele usa a pólvora de um cartucho de espingarda, provocando uma pequena explosão que queima uma de suas sobrancelhas. Enquanto Michelle, o dono da biotecnologia, exibe a qualidade do gramado para um casal rico, Patrícia, a filha de Dan, faz o papel de caddy no campo de golfe. Mas, debaixo da terra, o fertilizante está se espalhando e poluindo a água potável. Jack, um ator, bebe um copo de água da torneira no seu estúdio e vai às compras. Na loja, a água da torneira lava as frutas e as ferramentas, e também é usada para borrifar os produtos que estragam rápido. Jack sente uma tontura, mas não liga. Ao chegar em casa, nota que seus dentes estão esverdeados e sua barriga faz barulhos estranhos. Ele encontra sua esposa no banheiro e já está totalmente zumbificado. Ele a ataca e devora sua carne, transformando-a em uma zumbi também. Ela recebe a companhia de Jacques na água quente e os olhos dela mudam para verde, enquanto eles ficam paralisados. Ei, o filme que vou fazer o resumo chama Brain Freeze. Se você gosta de filme de zumbi misturado com comédia, esse resumo é para você. E se não gosta, mesmo assim te convido a ficar até o final que vai gostar. Mas antes, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like para receber os melhores resumos. Ao voltar para o clube, Michelle e o casal rico encontram o lugar vazio e se assustam. Um homem surge correndo e berra para eles fugirem porque as pessoas estão infectadas. E logo, uma multidão de zumbis que trabalhavam ali sai atrás dele. Um cão também aparece nessa hora e a mulher tenta chamá-lo, mas o bicho bolado salta sobre ela e crava os dentes em seu pescoço. Michelle e o outro homem rapidamente tiram o cão de cima dela, mas veem mais zumbis se aproximando. A mulher não se mexe mais enquanto seu corpo se altera, e os dois rapazes escapam para dentro do edifício e fecham a porta para impedir a entrada dos zumbis. Apesar disso, o cão consegue entrar e ataca o esposo na perna, então ele o isola em outro cômodo. Os zumbis se juntam na porta e tenta destruí-la antes do esposo também virar um deles e ir atrás de Michelle, que foge para se proteger na cozinha após pegar uma faca. Na cidade, Dan atende uma chamada de uma senhora que reclama que seus vizinhos estão fazendo muito barulho e discutindo muito. Dan chega lá e ao apertar a campainha, os vizinhos surgem contra a porta, mostrando que são zumbis. Ao mesmo tempo, a velha senhora também vira uma morta-viva e parte para cima de Dan, que logo se refugia em seu carro e tenta solicitar ajuda, mas ninguém atende. Conforme mais mortos-vivos aparecem do lado de fora de sua janela, Dan também tenta falar com Patrícia, mas ela também não atende, porque está ocupada tentando fugir dos zumbis. Preocupado com sua filha, Dan larga o carro da empresa e pega o seu próprio carro com uma arma para ir atrás dela. Perto dali, o jovem André ia fazer o leite da sua irmãzinha Annie com água da torneira, mas sua mãe o alerta para usar água de garrafa para proteger o bebê. André não gosta de água e só toma refrigerante. Pouco depois, sua mãe fica zonza, mas André acha que é por causa do exercício que ela faz. Logo em seguida, a mãe vira um zumbi e parte para cima de André, correndo atrás dele pela casa. Com medo, o menino foge para fora e cai, mas quando a mãe está quase pegando ele, Dan a atropela com seu carro. Ela fica machucada, mas não morre, e André quer socorrê-la, mas Dan não deixa. Ele diz que o serviço de emergência não está funcionando e manda André se esconder em casa. Depois, ele vai embora. André não quer abandonar sua mãe, mesmo que ela esteja infectada pelos zumbis que se aproximam. Ele a puxa pelos pés e a leva para dentro de casa novamente. Ele fecha todas as portas às pressas e tenta pedir ajuda, mas só ouve uma gravação dizendo que a ilha está isolada. Na ponte que liga a ilha ao resto do mundo, os policiais da cidade montaram um bloqueio e impedem a entrada e a saída de qualquer pessoa. Logo depois, a mãe tenta morder Annie, e André a afasta e a prende no banheiro. A mãe vê que o chuveiro está gotejando um pouco de água e resolve entrar na banheira.
Enquanto isso, Annie não para de chorar, atraindo os zumbis para a porta. André decide envolvê-la com travesseiros, um cobertor e até um ursinho de pelúcia grande, até que o choro fique inaudível e os zumbis desistam. Pouco tempo depois, o gato de André volta para o lar pela portinha para bichos de estimação e, de repente, um morto-vivo enfia o braço para dentro, quase agarrando André. O garoto deixa o cômodo e o morto-vivo para de se mexer, só retomando o movimento, quando André retorna com um bastão de golfe. Ele não investe, preferindo se ocultar. No campo de golfe, Patrícia se abriga na oficina e finalmente telefona para seu pai, pedindo socorro. Em breve, Dan aparece e se depara com uma multidão de mortos-vivos do lado de fora, mas não vacila em enfrentá-los, rapidamente eliminando alguns com uma lâmina e derrubando outros antes de entrar correndo. Nesse instante, a polícia se retira do bloqueio da ponte, porque o exército chega em aeronaves para detonar as regiões principais da ilha, o que interrompe a eletricidade. No dia seguinte, a cuidadora de Annie tenta pegar a ponte para ir trabalhar, mas ela não conseguiu passar. Enquanto isso, André olha os mortos-vivos pela vidraça, só parando para assistir a uma entrevista do ministro da Segurança Pública. Ele diz que a ponte foi demolida para conter o caos e afirma que tudo está sob controle. Mas logo, o celular de André se desliga por falta de carga. Em seguida, André olha para sua mãe e vê que ela está envolvida por um tipo de meleca verde. De repente, Annie se arrasta até ela e a mãe tenta mordê-la. Então André faz barulho e balança as verduras que ela mais gosta para atraí-la. Finalmente, eles chegam ao sofá e a mãe tropeça sem querer no rack da TV, derrubando a televisão cima dela e morrendo. Desolado, André só pode arrastar o corpo para o banheiro e nota que o ferimento está cheio de grama. Então ele pega o telefone dela, mas está quebrado. Então André sobe uma escada até a porta da frente para ver o que acontece e confirma que os zumbis estão imóveis debaixo do sol. Farto do isolamento, ele pega o bastão de golfe e põe Annie em um canguru de bebê antes de abrir a porta, fazendo os zumbis notarem o gato e correrem atrás dele. Aproveitando a brecha, André se dirige à loja de conveniência em disparada com os zumbis no seu pé. Ele não consegue abrir as portas e está prestes a ser pego pelos mortos-vivos quando uma porta se escancara e Dan o puxa para dentro. Dan chegou ontem e improvisou um acampamento, mas está sem ideia do que fazer. Não há mais barcos disponíveis e se jogar no rio vai morrer de frio. André sai em busca de leite em pó para bebês, enquanto Annie vasculha o lugar e se depara com um zumbi trancado atrás de portas. É Patrícia que também se contaminou. Dan a mantém por perto, porque tem esperança de que alguém a salve no futuro. No campo de golfe, Michel reforçou todas as portas e está usando um rádio para se comunicar com sua equipe na empresa, que o avisa que especialistas estão a caminho e ele também deve cumprir o protocolo. Ele afasta o cachorro zumbi com um chute depois de ouvir seus latidos incessantes. Ele também confessa que assassinou seu colega na cozinha. Na loja, Dan não tem sucesso em fazer uma fogueira, então André resolve o problema com um lança-chamas. Eles aproveitam para comer alguma coisa, enquanto escutam o programa de rádio preferido de Dan, que atribui o ataque zumbi a terroristas. O apresentador entrevista o ministro da Segurança, mas o sujeito é um político típico, que foge das perguntas ou fala coisas vagas que não esclarecem nada. Desconfiado, o apresentador acha que o governo vai abandonar os cidadãos para eliminar a área. Dan resolve telefonar para a rádio e contar que há sobreviventes pedindo socorro. Porém, o apresentador diz que o resto do mundo tem medo da infecção. Então, ele quer entender o que está acontecendo antes de apoiar alguém. Irritado, Dan encerra a ligação. Em seguida, Dan e André conversam sobre o que fazer e decidem que precisam descobrir a origem disso para que um antídoto possa ser desenvolvido. Dan reflete sobre isso e deduz que deve ser algo na água porque é o único elemento que todas as pessoas compartilham. E ele não a consome da torneira por causa de seu medo e André não bebe água, por isso que eles não foram contaminados. Ele até cogita que terroristas possam ter contaminado a água, o que André considera absurdo. Pouco depois, os três saem da loja com Patrícia, que teve a cabeça presa em uma jaula para impedir mordidas. Eles se deparam com uma multidão de zumbis lambuzados de meleca verde e curtindo o sol, e uma garotinha ataca Dan assim que o vê. Ele a afasta rapidamente, mas não tem coragem de matá-la e segue em frente. O grupo entra no carro de Dan antes que os zumbis cheguem e escapam ilesos do local. Ao mesmo tempo,
uma dupla de gêmeas armadas que trabalham para a empresa de biotecnologia, chega ao campo de golfe e elimina todos os zumbis que aparecem no caminho sem dificuldade. No interior, Michel está destruindo todos os papéis e contratos que ligam ele ao clube, mas ele guarda uma pequena porção do adubo. As gêmeas o acham rapidamente e Michel agarra uma das malas delas, que tem dentro bolinhas com o remédio que vai acabar com a infecção em 24 horas. Quando ele pega uma bolinha, as gêmeas o pegam e o obrigam a engolir o adubo antes de deixá-lo inconsciente. Enquanto levam ele embora, a bolinha rola pelo chão. De volta aos que sobreviveram, eles chegam na estação de tratamento de água e resolvem deixar Annie no carro, porque ela vai chorar e chamar a atenção dos zumbis. Eles não podem deixar Patrícia sozinha com o bebê. Então Dan e André a acompanham quando entram no prédio, onde tem um zumbi cheio de grama se escondendo na água. Patrícia percebe isso e sai correndo para achar ele. Então os rapazes só podem ir atrás dela. Ela logo acha a piscina e mergulha nela, fazendo Dan mergulhar também para salvá-la. De repente, o outro zumbi volta e quase morde ele. Mas quando Dan acha Patrícia, ele a coloca na frente dele e o outro zumbi desiste. André chega perto e nota que os zumbis não vão se atacar, mas o zumbi escuta ele e logo começa a caçá-lo. Enquanto André foge e mais zumbis se juntam à caçada, Dan tenta tirar Patrícia da água e, sem querer, arranca o braço dela. Por fim, André alcança o carro para se esconder dentro. E logo Dan também sai usando Patrícia como proteção para afastar os zumbis. Eles entram no carro com os irmãos e André escuta um som que o faz descobrir que Patrícia também possui um celular. Ele pega e usa o braço dela para liberar o acesso, o que o faz reparar na grama crescendo no machucado. Dan estranha ter grama no inverno, até que se recorda da última novidade do clube de golfe, percebendo que isso não é trabalho de terroristas, mas de golfistas. No clube de golfe, os gêmeos começam a destruir as bolas na grama para se livrarem de todas as provas. Logo o grupo de Dan chega e eles veem a fumaça esquisita na grama, então André se encarrega de filmar tudo. Eles correm para a porta da frente e a acham fechada. Então Dan busca outra entrada. Ele sobe no telhado e entra para abrir a porta para os outros. Depois tranca Patrícia na sala de estoque, enquanto André usa cadeiras para fazer um cercado para Annie. Dan e André começam a vasculhar o prédio e acham o cachorro que ainda está vivo e coberto de grama. Logo depois, Dan fica com vertigem e Annie soluça. Então André vai até ela para tranquilizá-la. Mas ele percebe que ela fugiu do cercado que ele tinha feito. André sai à procura da irmã, enquanto Dan entra em um corredor sombrio e encontra um monte de explosivos que vão detonar o edifício logo mais. Ele também piora a cada instante, mas não desiste e segue em frente até achar a sala com o relógio que liga todas as bombas. Dan desaba e não tem forças para se erguer, então ele usa o braço de Patrícia para desligar o relógio antes que seus olhos fiquem verdes também. Do lado de fora, as gêmeas notam que nada está explodindo e retornam para dentro para averiguar. Eles acham Annie na cozinha e lhe dão o adubo para comer antes de partir. André continua buscando e vê um Michel zumbi em um quarto fechado, então ele foge para o outro lado e enfim encontra sua irmã, então a tira dali. Ele segue para outra sala, mas as gêmeas estão lá e impedem sua passagem. Eles tapam a boca de Annie e tentam fazer André engolir o fertilizante, mas antes que consigam, Annie vira zumbi e arranca um pedaço do dedo de uma das gêmeas. A outra gêmea quase leva uma mordida de Dan e, ao se livrar dele, André a joga para cima dele e Dan a devora. André se afasta e, sem querer, pisa na esfera da cura, que libera uma fumaça pela sala e começa a reverter o efeito do fertilizante em Danny e Dan. Em seguida, Dan corre atrás de André e eles vão parar na cozinha. Mas Dan hesita em morder André quando percebe Annie por perto. Enquanto isso, os gêmeos pegam suas armas e se matam ao mesmo tempo, antes que um deles complete a transformação. Logo depois, André tira o celular velho de Dan do bolso e liga para o celular de Patrícia. Ele o acha e grava um vídeo contando tudo e pedindo socorro. O vídeo vai parar nas notícias e André leva Dan para o depósito para ficar com a filha dele. Em pouco tempo, o governo manda helicópteros militares para uma operação de desinfecção. Uma equipe de soldados com lança-chamas incinera qualquer zumbi que cruze o seu caminho. E André vai atrás de ajuda, levando o braço de Patrícia para fazer vacinas. Mas outro sobrevivente chega antes nos soldados e é morto por eles.
A cura funciona. Yanni fica boa e começa a chorar. André resolve se esconder, pois fica claro que os soldados não vieram para resgatar ninguém. No clube de golfe, Dan também melhora. Mas os soldados abrem a porta e o queimam na hora, junto com Patrícia. O chefe de segurança pública declara que a contaminação foi controlada e erradicada, mas é flagrado tomando um café de uma xícara com o símbolo da companhia de biotecnologia, sugerindo que ele estava envolvido na trama desde o início. André segue andando, deparando-se com mais cadáveres de sobreviventes que foram mortos. De repente, ele nota algo no rio. É uma embarcação de voluntários comandada pela cuidadora Diane, que o salva sem demora. Ao saírem da ilha, André constata que o braço não serve mais e o atira na água, onde um peixe morde e logo se transforma em um zumbi. E assim o filme acaba. E deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber resumos diariamente.